Louvamos a Deus por mais essa oportunidade, por mais esse momento. Louvo a Deus pela sua vida, por minha vida, pela forma que Deus tem trabalhado em mim, tem trabalhado em você e também pelo que Deus tem trabalhado na vida de cada membro da nossa igreja. E nós somos gratos a Deus por mais essa oportunidade. Nós estamos estudando Filipenses capítulo 2, versículos 14 e 15. Fazei tudo sem murmuração e nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandecestes como luzeiro. Vejam que Paulo nos desafia a lutar contra essa murmuração e para que nós nos tornemos filhos de Deus, irrepreensíveis, sinceros, inculpáveis como filhos de Deus, em meio a uma geração corrupta, nós sejamos luzeiros. E para isso nós precisamos deixar de ser murmuradores e crescer numa vida de piedade. Veja o grande desafio que Paulo nos faz no versículo 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrupta, pervertida, na qual nós resplandecemos como luzeiro. Veja que essa é a proposta de Paulo. Para isso é necessário que você deixe de ser um murmurador, que você cresça nessa relação com Deus, nesse comprometimento com Deus, nessa vida diária de dependência de Deus, crescendo, para que você dê evidências, para que você prove para o mundo que você tem uma vida irrepreensível, que você tem uma vida de sinceridade, que você vive como filho de Deus, inculpável, diante dessa geração corrupta, né, dessa geração pervertida, você se demonstra como luz. Quando Paulo usa a expressão sinceros, filhos de Deus e inculpáveis, não que nós devemos nos tornar novamente filhos de Deus. A verdade, o que Paulo está dizendo é que nós já somos filhos de Deus, mas que nós devemos demonstrar por esse crescimento na piedade, por essas características de sinceridade, de sermos irrepreensíveis, de sermos sinceros, de sermos inculpáveis. Ele diz, são essas características que vão demonstrar, que vão evidenciar, que demonstrará ao mundo que nós somos filhos de Deus e que a nossa posição em Cristo, ela é prática, ou ela se torna prática, ou ela se torna vivencial à medida que nós vivemos de forma irrepreensível, à medida que nós vivemos com sinceridade, à medida que nós vivemos inculpáveis diante dessa geração pervertida, diante de uma geração corrupta, e que nós temos a grande tarefa, o grande desafio de ser luz e de ser sal. Os filhos, por natureza, eles devem evidenciar, eles devem carregar as características do Pai e que devem identificar que verdadeiramente somos filhos daquela pessoa. Então vejam bem, se Paulo está dizendo que nós somos filhos de Deus, que nós somos ressuscitados em Cristo, que nós somos novas criaturas, nós temos então que manifestar na vida prática, no meu relacionamento com meu irmão, no meu relacionar enquanto membro de igreja, em relacionar com a liderança da igreja, relacionar com os liderados da igreja, relacionar com os membros da minha família, eu devo demonstrar, eu devo tornar evidente todas essas características que Paulo diz aqui. Nós devemos fazer tudo sem murmuração nós devemos deixar de ser murmuradores para crescer nessa vida de piedade, para crescer nesse conhecimento de Deus, de modo que nos tornemos pessoas, filhos irrepreensíveis, sinceros, inculpáveis. E para que, vejam bem, o desafio é no meio de uma geração pervertida, no meio de uma geração corrupta, é que nós temos que ser luzeiros para esse mundo. A tarefa não é nada fácil. Da mesma forma, a nossa natureza como filhos de Deus deve dar essas evidências de que Deus é nosso Pai. Como Paulo nos convida em Efésios 5:1, sede imitadores de Deus, portanto, como filhos amados.
Paulo diz, nós devemos ser imitadores de Deus, que é o nosso Pai. E o mundo deve conseguir ver que Deus está em nós e que nós somos filhos de Deus. Como filhos de Deus, nós devemos crescer em piedade. A grande pergunta é, como que nós crescemos em piedade como filhos de Deus? Como que nós desenvolvemos, como que nós deixamos de ser murmuradores para sermos gratos, para sermos pessoas que têm contentamento e que de fato são filhos desse Deus? Primeiro, nós devemos crescer em piedade nos tornando irrepreensíveis. Essa é a primeira característica que Paulo diz ali, olha, sermos irrepreensíveis. Isso não significa que nós somos perfeitos, que nós não pecamos, que nós não erramos. Mas significa que nós somos o tipo de pessoa que está praticando a santidade, a pessoa que está em busca de uma vida piedosa e que a cada dia mais se parece com Jesus Cristo. Isso significa que uma pessoa que cresce de forma irrepreensível, ela é uma pessoa que não tem do que ser acusada. Ela não pode ser acusada por qualquer pessoa. Não há do que apontar contra ela. Vejam, quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós olhamos para o exemplo de Daniel, quando ele foi levado ali para Babilônia e diante do rei Nabucodonosor e do cozinheiro-chefe, ele tem posturas de um cidadão do reino dos céus, ele tem postura de um filho de Deus, de um cristão. E ele foi promovido ali no reinado de Nabucodonosor e muitos ali intentaram contra ele, fizeram grandes ciladas para ele. E eles disseram, esse Daniel não peca, esse Daniel não erra, esse Daniel não transgride, ele não é uma pessoa passível de ser acusada, de ser condenada. Nós fizemos todas as coisas e intentamos todas as coisas contra ele. Está lá em Daniel capítulo 6, versículos 4 e 5. Eles não conseguiram encontrar nenhuma base para acusar Daniel. E depois eles vão bolar um plano, porque o único meio de pegar Daniel é fazer com que ele peque contra o Deus dele. E se a gente proibi-lo de adorar o Deus dele, de servir o Deus dele, nós assim o pegaremos. Então vejam bem, em todo momento de escravidão ali, de ser levado por um cativeiro, longe dos seus pais, não é, longe da sua família, ele foi então provado e ele demonstra ali com toda firmeza, decidiu Daniel firmemente a não se contaminar com as iguarias do rei, e enquanto ele estava junto com o rei, sendo líder ali, ele jamais tropeçou, ele jamais vacilou, portanto eles não conseguiram pegar, ou seja, ele era uma pessoa irrepreensível. Uma pessoa que é queixosa, que é murmuradora, que é descontente, que não tem contentamento, geralmente ela é digna de culpa, ela é digna de acusação. Ela está sempre reclamando e quando reclama, reclama de forma injusta. Ela vive murmurando e murmurando de forma injusta. Então uma pessoa que é murmuradora, que é uma pessoa que vive contendendo, que não tem contentamento, que não tem satisfação naquilo que Deus faz, naquilo que Deus dá, provavelmente ela será uma pessoa passível, né, de culpa e passível de acusação por sua insatisfação. Elas geralmente acusam outras pessoas de forma indevida, essas pessoas geralmente promovem contendas, essas pessoas geralmente promovem divisão e murmuração no seio da igreja, no corpo da igreja e até mesmo no corpo da própria família, em nossos lares. Vejam bem, essa pessoa ela deve ser transformada, ela deve ser alcançada por essa irrepreensibilidade que Paulo diz aqui. Olha, um filho de Deus, ele vive de forma irrepreensível. Um filho de Deus, ele se torna sincero, ele se torna inculpável em meio a uma geração que acusa Deus, uma geração que abandona Deus, uma geração que rejeita Deus, ele se mantém firme. A outra verdade aqui, para que nós possamos crescer numa vida piedosa, é desenvolver a pureza. Ele diz que nós vivemos com sinceridade, não é?
E sinceridade está muito ligada à nossa pureza, não sermos contaminados, não sermos profanos. Significa não ser misturado. A vida do crente deve ser absolutamente pura, sem mistura do pecado, sem mistura do mal. Nós não nos relacionamos com o mal, nós não nos relacionamos com o pecado. Devemos impedir, né, que essas coisas nos contaminem ou que nós venhamos sujeitar a essas contaminações dessa geração perversa, dessa geração corrupta na qual nós vivemos. A terceira verdade que pode nos ajudar e contribuir para que nós venhamos crescer em piedade e deixarmos de sermos murmuradores e viver uma vida irrepreensível é que nós devemos viver uma vida inculpável. Vejam bem, sem culpa. Nós temos que avaliar a nossa vida, as nossas decisões, as nossas ações, se nós não temos feito coisas que nos tornem culpáveis de algo, de algum erro. A forma que nós, às vezes, tratamos pessoas com indiferença, às vezes que nós caluniamos, às vezes que nós falamos uma verdade na hora errada, no lugar errado, para a pessoa errada, nós temos que pensar nisso. Olha, viver sem culpa, ele diz sem defeito, sem mancha, sem mácula, sem mancha alguma para que nós sejamos condenados, né? O conceito por trás disso é que o crente deve ver e andar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Viver sem culpa, né, de forma inculpável, é você ter uma vida que ela é uma expressão de culto, uma expressão de adoração a Deus, é uma expressão de um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus diante do nosso Deus. É que Paulo nos cobra ali em Romanos 12, versículos 1 e 12. Né? A implicação de Paulo ali em Romanos 12 é que reclamar e promover contendas é uma prática que mancha a nossa vida. Ser murmurador mancha a nossa vida. Ser alguém que contende com Deus ou com o povo de Deus é algo que mancha a nossa vida, que nos torna culpáveis diante de Deus, que nos torna repreensíveis diante de Deus, que quebra a nossa sinceridade diante de Deus. Então, reclamar e contender é uma prática que mancha a nossa vida, mancha as nossas ofertas e nos torna, então, inaceitáveis na presença de Deus. Jesus nos adverte com isso quando ele diz: se nós vamos dar a nossa oferta no altar e nós temos qualquer rixa, qualquer contenda, qualquer mancha com o nosso irmão, nós devemos ir lá resolver o problema para depois então dar a nossa oferta. Ao descrever o culto público em 1 Timóteo 2,8, ele diz assim: homens em todos os lugares levantem mãos santas em oração, sem raiva e sem disputa, ou seja, sem ódio, sem ira, sem contendas e sem murmurações. Esse é o desafio que Paulo nos faz. Se nós desejamos honrar a Deus e ser luzeiros numa geração perversa, numa geração corrupta, nós temos que aplicar todas essas verdades ao nosso coração. Deixarmos de ser murmuradores e crescer numa vida piedosa, onde nós sejamos irrepreensíveis, sejamos sinceros, sejamos inculpáveis, para que diante dessa geração na qual nós vivemos, com toda a corrupção dela, com toda a perversão dela, nós assim sejamos luzeiros e o mundo perceba que nós somos filhos de Deus, nós somos testemunhas de Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, a sua igreja, Deus nos conceda graça para mais um dia e assim possamos viver para a honra e glória dele. Fiquem todos com a paz de Cristo, um abraço a todos e até mais.